Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Os casos de corrupção envolvendo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, têm sido exaustivamente destacados pela Rede Globo. O que nós não vimos nas eleições anteriores, com Eduardo Paes, por exemplo. Até que ponto essa cobertura desequilibrada pode deixar de servir o interesse público? E quando ela passa a ser uma ação política? Eu sou o jornalista André Madruga e converso hoje com Eduardo Barbabella, pesquisador do Manchetômetro, e Luciana Veiga, professora e coordenadora da pós-graduação em Ciência Política da Unirio. Olá, Luciana. Olá, Eduardo. Bem-vindos. Olá, André. Olá, Eduardo. Oi, Luciana. Obrigado por aceitar o nosso convite. E oi, André. Luciana, para começar, como você tem visto essa campanha da Globo muito negativa contra o Crivella? E o Crivella tem um aspecto novo, né? Ele tem um espaço na Record para se defender. É preciso ver essa situação diante de uma estratégia maior da Igreja Universal que passa por ter influência na esfera pública. E ela se utiliza, tem um autor que trabalha bastante a Universal, que se chama Ouro, e ele mostra isso, mostra como, em última instância, ela traça 3 caminhos. O primeiro caminho é com as pregações, né? Então, há uma tentativa de crescimento nessa linha com as pregações, e ela começa, né, num primeiro momento, ocupando cinemas, alugando cinemas na zona norte do Rio, buscando, em última instância, juntar um pequeno público para que possa fazer as suas pregações. No passo seguinte, ela começa a alugar de maneira mais fixa, mensalmente, e espaços maiores, né, para que possa fazer as suas pregações, e depois, então, você vem com o anseio, né, e a própria construção dos seus cultos, seus prédios, suas igrejas grandes, né, como a gente conhece hoje no país inteiro. Então, houve um caminhar por ali. Esse caminhar que houve via pregações também se fez notar em relação à mídia, né? Então, num primeiro momento, a igreja alugava horários em rádios à noite, né? E até que veio com o grande passo que foi a compra da TV Record, né? A partir dali, você tem a Igreja Universal com uma rede de televisão, né? Há um vínculo muito forte entre a TV Record e a Igreja Universal. E em 2018, a gente percebe, né, esse enfrentamento, um posicionamento muito forte da TV Record, alinhada com a campanha de Jair Bolsonaro, e você tem uma perda também de hegemonia, né, a perda da TV Globo pautando toda a discussão política, toda a agenda política, porque é preciso lembrar que isso vem acompanhado, esse fortalecimento da TV Record, vem acompanhado também da igreja, né, a igreja pentecostal, né, ela vem muito acompanhado desse número de aumento de fiéis também. Então, você tem, na verdade, 3 movimentos aí que não... E eu colocaria o quarto, que é a terceira estratégia que a Igreja Universal utilizou, é de ter cada vez mais influência política organizada da mesma maneira, como a gente viu na pregação, quanto a gente viu na mídia. Por quê? Porque no início ela não tinha os seus candidatos, aí a estratégia seguinte foi lançar candidaturas em diversos partidos, né? E a estratégia mais recente é de escolher um partido. O Crivella foi fundador do partido, né, de escolher um partido em que você tenha que ele concentra a maior parte das candidaturas da Igreja Universal. Então, você tem uma estratégia da Igreja de pautar a esfera pública, né, pregação, mídia e partido, né, a representação mais política diretamente, que ela, de alguma maneira, está muito presente nesse jogo todo. Então, por isso que talvez você tenha um fortalecimento que você chega em 2018 com a TV Record desafiando a Rede Globo, e o que eu acho que a gente vê agora é uma resposta da TV Globo a esse desafio. Luciana, curioso que a própria Record
cresceu muito na época do Lula, né? Lula, numa tentativa de quebrar o monopólio, entre aspas, da Globo, né? Acabou fortalecendo os laços com a Record e até com os evangélicos, né? E isso acabou mudando e acabou virando contra o partido, né? Hoje os evangélicos, na sua maioria, aderiram à pauta de costumes, que o Bolsonaro também se aproveita para explorar isso, e a Record e a Igreja Universal também são antipetistas, assim, né? E o partido não consegue de volta, né, esse eleitorado. É difícil agora conseguir esse retorno, né? Isso é curioso, você trouxe uma coisa que é bastante interessante, pelo seguinte, a impressão que a gente tem, se a gente fez o texto do André Singer, quando ele trata um pouco do lulismo, né, e ele trata de maneira geral, você tem ali você pode identificar alguns componentes ali que você pode ver no eleitorado, né? Houve uma agenda dos governos do PT, particularmente no primeiro governo de Lula, segundo governo de Lula, e o terceiro com a Dilma, né? Mas isso, aí já vai perdendo. Houve um pacto por uma agenda econômica, por um crescimento econômico, e dentro daquele acordo você tinha eleitores que votavam em Lula, mas que não necessariamente, tanto eleitores que votavam em Lula como deputados ali do Centrão, dos partidos da base aliada do PT, que apoiavam o presidente, que apoiavam a presidente, mas que não necessariamente compartilhavam dos valores da esquerda. Mas eles estavam ali em nome de um processo de um crescimento econômico, em nome de uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando você tem o segundo mandato da presidente Dilma, o início do segundo mandato dela, e que você tem uma perda do poder de compra das pessoas muito forte, com o aumento da luz, com o aumento do gás, com o aumento das tarifas de maneira geral, o desemprego também alto, se você pega as taxas da economia também estavam muito desfavoráveis. Então, quando você tem aquele início do segundo mandato da presidente Dilma, no eleitorado, esse pacto um pouco rompeu, né, de que vamos apoiar o PT e os governos do PT, ainda que a gente não compartilhe de tudo. E sem esse pacto, né, e que eu acho que ele espelhou um pouco, tanto entre os eleitores quanto no Congresso, também essa perda do escudo parlamentar também da presidente Dilma, depois do início do seu segundo mandato, depois que você perde isso, as pessoas voltam com uma agenda bastante conservadora. Não que elas não tenham sido, elas estavam ali meio por conveniência em nome de um projeto que em algum momento fracassou, em algum momento parou de dar certo. Passou a não entregar os resultados de poder de compra, de poder de qualidade de vida, material. Então, você tem um rompimento, aí você tem um realinhamento, né? Aí as pessoas voltam para o seu campo, voltam para o seu discurso, colocam tinta nesse discurso conservador, e atrelado a isso, nesse momento, a gente tem também o discurso conservador que vem também pela Lava Jato. Né? Então, porque de alguma maneira o discurso conservador ele está atrelado, porque é o discurso da lei e da ordem. Né? O discurso da lei e da ordem cresceu muito e muito associado com o discurso conservador. Porque qual que é o discurso da lei e da ordem? O discurso da lei e da ordem ela tem fundamento na base do conservadorismo. Então, a ideia é... No qual a própria Record tem um papel importante com esses programas que vão ao ar, ao vivo, né? Perfeito, André. Se você tem uma sociedade em que a escola não é capaz de educar as crianças e seus cidadãos, se você tem uma família que não é estruturada o suficiente para ensinar os valores dos seus filhos e prepará-los para cidadão, se você não tem uma igreja capaz de dar um norte para essas pessoas, para que elas possam vir a ser bons cidadãos, o que vai acontecer? Essa sociedade vai ser uma sociedade que vai ter crimes. O crime, então, ele é um desvio de um funcionamento que deveria ter sido adequado da família, na igreja,
na escola. Então, perceba os valores que estão aí por trás. Muito bem. Esses valores não sendo respeitados, você tem a situação do crime. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar penas fortes, você tem que encarecer o custo das pessoas escolherem o crime, né? E a maneira de você encarecer isso é você colocar penas rígidas para que as pessoas, então, possam decidir não ir para o crime. Então, e aí você tem esse processo. Aí você vem essa questão das armas, de mais armas, a ideia do cidadão de bem e do não cidadão de bem. Também tem uma pauta que é importante, que é a questão identitária, tá? Que o discurso da lei da ordem bate de frente com as questões identitárias, ou seja, é preciso suplantar essa liberdade de demonstrar tantas diferenças das questões identitárias a favor de algo que seja mais padrão, né, e que possibilite mais o ordenamento e a estabilidade. O que eu quero dizer é um discurso que é completo, né? É um discurso que é completo e que repercute na programação de uma maneira geral, como você bem falou, e também nos valores que estão, de novo, a gente faz a ponte que o Ouro fez, está na pregação, está na TV Record e está nas estratégias do partido junto ao Congresso Nacional. Ou seja, você tem uma coisa muito orquestrada, muito fechada, né, desse aspecto. E aí, Luciana, acho que é legal a gente colocar que essa orquestra toda, ela cria alguma base para o Crivella, mas o Crivella não consegue responder na Prefeitura do Rio de Janeiro, principalmente, né, voltando ao nosso tema inicial, ele é desaprovado, né, hoje o Crivella é desaprovado por quase 75% dos cariocas, segundo a última pesquisa realizada. Mas nós sabemos, né, que, historicamente, o Crivella consegue uma base eleitoral em todas as eleições que ele já disputou, ele parte de um mínimo bem interessante. E aí eu queria trazer um pouco desse momento de comportamento eleitoral, já pensando um pouco na nossa corrida eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos uma eleição que foi adiada por conta da pandemia, mas que, desde o início, sempre pareceu que teríamos dois candidatos muito fortes. Nós teríamos o Eduardo Paes e o Marcelo Crivella por esse poder. Antes da pandemia, nós tínhamos uma possibilidade muito grande que Jair Bolsonaro fosse um cabo eleitoral muito forte na Prefeitura do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, essa certeza ficou um pouco prejudicada. A gente começou a questionar se ele teria essa força para levar alguém para o segundo turno, um candidato próprio para o segundo turno. Neste início de corrida eleitoral, nós percebemos que o apoio dele ao Crivella é, sim, uma estratégia para ele, mas que ele realmente teria algum poder de criar um candidato próprio. Ele vem reconquistando a popularidade dele, pouco a pouco, e no Rio de Janeiro ele tem uma base muito forte de popularidade. Ele é aprovado por 52% dos cariocas, se eu não me engano. Ele é aprovado por 52% dos cariocas. Então, como que você vê esse momento eleitoral, né? Antes da gente até começar a discutir sobre outros casos de corrupção que envolvem alguns pré-candidatos, mas como você vê esse momento eleitoral e até adicionar uma terceira variável aqui, pensando, por exemplo, na candidatura que hoje, dia 17 de setembro, é a terceira via que a gente vê hoje, que é a Benedita, que é uma candidata do PT, um partido que, historicamente, né, tem sido muito atacado pela grande mídia, tem atacado bastante o PT, mas que a Benedita ela tem uma característica diferente. Ela é uma figura histórica do Rio de Janeiro e ela vem de um núcleo também evangélico. A Benedita ela é negra, ela tem um espaço muito grande ali, ela é uma figura histórica da esquerda, ela consegue votos e consegue alcançar alguns espaços diferentes, mas ela também é evangélica. Isso é um fator. O fator religião parece ser muito importante nessa nossa caminhada eleitoral que a gente está começando agora. Isso. Então,
A questão da religião, sem dúvida, ela é importante, tá? Sem dúvida, a gente tem estudos sobre a eleição de Crivella, da última eleição, e mostra que havia uma forte correlação, a gente fez uma análise de correlação, tá? Havia uma forte correlação entre ser evangélico e votar em Marcelo Crivella, tá? Todavia, a gente tem que lembrar que aquela eleição foi para um segundo turno, né, entre um candidato evangélico e um candidato do PSOL, que tem como causa, né, tem como marca as questões identitárias, que são absolutamente avessas à questão da agenda de costumes, né? Então, aí você tem uma polarização muito grande ali entre as duas coisas. O quadro que se desenha nessa eleição é um quadro diferente, né, pelo que o próprio Eduardo falou, ou seja, você tem a possibilidade do presidente continuar apoiando, né, manifestar com Crivella, né, ele vinha já se apresentando publicamente com Crivella em vários eventos, né, ele pode seguir essa linha, ele pode seguir uma linha... Os filhos dele se filiaram aos republicanos do Crivella. Exatamente. Eles não só já são filiados ao republicano, como participavam dos eventos junto com eles, né? Então, ele pode seguir por este caminho, ou ele pode tentar, né, apoiar uma candidatura isolada, né? Então, ele tem essa posição que já dividiria fortemente esse voto da lei e da ordem, esse voto conservador, né, entre os dois. Quando você coloca a questão da Benedita, é mais uma divisão. Então, o que você tem agora, que você não tinha antes, é uma fragmentação desse eleitorado evangélico. Talvez a igreja evangélica nunca tenha ficado tão concentrada em uma candidatura só, como foi no caso do Bolsonaro. Ou seja, a agenda da religião, tá, ela é um aspecto muito forte hoje. Se ela vier concentrada, a chance dela praticamente definir uma eleição é muito forte, né? Porque você tem hoje um segmento que está com mais de 30% da população e que tem capilaridade, é esse 30%, mas eles conseguem mais via capilaridade, e que tem um voto muito fechado, de acordo com o que for a orientação, e que tem não vamos esquecer, capilaridade digital também, que ela é muito rápida, no último momento. Então, ela tem uma hierarquia, tem uma capilaridade real, tem uma capilaridade virtual e tem uma capacidade de mobilização muito rápida. Então... Ainda tem a candidatura da Clarissa Garotinho, né, para dividir esse eleitorado evangélico. Exatamente. Então, essa estratégia de dividir o eleitorado na eleição do Rio enfraquece, voltando à pergunta do Eduardo, enfraquece esse poder do Crivella, não tenho a menor dúvida disso, né? Porque aí ele já não conta com aquela uniformidade que ele teve na eleição passada no segundo turno. E aí, Luciana, vamos já pensar um pouco no que a gente tem visto, né? Um pouquinho antes de estourar essa polêmica do QG do Crivella, dos guardiões do Crivella, nós tivemos a divulgação da investigação contra o Eduardo Paes sobre possíveis desvios na sua administração. E, além do Eduardo Paes, nós temos, né, dos candidatos todos, nós temos a Cristiane Brasil, que era, até algum tempo atrás, candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, que também foi presa por supostos desvios na Prefeitura do Rio de Janeiro quando ela foi secretária. Hoje, o partido dela não mais tem uma candidatura, eles apoiavam um outro candidato, que também já saiu do pleito. E nós temos também, né, só para dar mais um exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, que hoje é o candidato da Rede de Sustentabilidade, que também, nos últimos dias, foram apresentadas informações de que ele pode ser indiciado no processo do Ninho do Urubu, que, vamos dizer, ele esteja influenciado ou não, foi um caso que foi muito forte, muito impactante, muito chocante no Rio de Janeiro, pelo incêndio que matou as crianças, né, no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. E aí, nós vemos que nós temos pelo menos 3 até 4 candidatos que estão envolvidos em possíveis esquemas de corrupção, e esse envolvimento por si só já cria algum prejuízo à imagem deles.
E aí nós temos o Crivella também, que é o atual prefeito, que está também dentro de várias suspeitas. E nós temos uma eleição chegando. Como que você vê esse mar de denúncias, o eleitor nesse meio, como é que isso pode impactar o eleitor? E também como você vê esse desequilíbrio. Porque, assim, é claro que o Crivella hoje, ele é o prefeito. E como ele é o administrador municipal, ele vai ter mais espaço, vai ter uma maior cobertura. Se eu não me engano, só o Conde que não conseguiu se reeleger prefeito do Rio. Isso, né? Né? Ele é o administrador, né? Ele está concorrendo à eleição e, é claro, que o prefeito vai ter mais destaque porque ele é o responsável pelo município. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, o caso do Eduardo Paes, que é um ex-prefeito e que as investigações estão olhando para a administração dele, a época que ele era prefeito do Rio de Janeiro. Então, como esse desequilíbrio na cobertura também pode acabar influenciando todo esse panorama eleitoral? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou responder essa sua pergunta. Só vou começar um pouco antes para chegar nela. A questão é a seguinte: quando você tem a denúncia focada em apenas um partido, tá? O que você pode esperar do comportamento eleitoral? Se pode esperar que ele continue participando do processo, continue mobilizado, mas avesso àquele partido ou àquela coligação que está sob denúncia de corrupção, tá? Sob a mira do escândalo político. Quando você tem uma coisa muito pulverizada, em que vários são denunciados, o que você tem um comportamento do eleitor? O eleitor olha para aquilo e fala o seguinte: ele começa a se distanciar. Tá? Eu acho que quando a gente está analisando todo esse processo da eleição no Rio de Janeiro, a gente tem que pensar um pouco na apatia, numa possível apatia do eleitor. Né? Vamos lembrar que o eleitor está triste, porque ele está passando por uma pandemia, que ele está precisando sobreviver, e ele só vê notícias de ameaça sobre a saúde, sua família, sobre a vida. Né? Ele está precisando sobreviver não só pela vida, mas também de dinheiro. Ele está preocupado com a situação do dinheiro. E, como se não fosse pouco, ele vive uma crise política de um tamanho que tem aí, sob mira de afastamento, de possibilidade de impeachment, o prefeito e o governador. Ademais, tem os 3 ou 4 candidatos, como o Eduardo falou, que eu acho até que ele está acompanhando 1 ou 2, eu acho que ele nem está acompanhando todos, não. Mas vai estar, daqui a pouco vai estar. Ou seja, a sensação que tem é que, olha, uma sensação de desamparo, né? Uma sensação de desamparo da política e de que a política não serve e que é esse processo de roubo e de tudo mais. Então, quando você tem esse afastamento do eleitor, esse desgosto do eleitor, essa perda da esperança do eleitor, talvez você dificulta o diálogo e a mobilização via argumentação. E aí a capilaridade vai fazer a diferença. E aí pode ser que a capilaridade digital e a capilaridade regional, ela vai fazer diferença na hora do eleitor. Eu rejeito todos, mas qual que é o que se rejeita menos? Ou qual que é o mais mobilizado? Qual é que vai sobreviver e vai conseguir mobilizar o eleitor para que ele tenha um voto útil? Né? Porque, embora o voto seja obrigatório, ele pode ir votar em branco, pode votar nulo. Então, esse é um primeiro desafio muito grande. Luciana, você tá falando aí todo um cenário que indica uma forte antipolítica, né? Pensamento de antipolítica. E isso normalmente favorece a direita. Favorece a direita. Já aconteceu na eleição do Bolsonaro. Você vê na candidatura, por exemplo, do Luiz Lima, um outsider viável no Rio, embarcando na carona do Bolsonaro, se bem que o Bolsonaro não vai apoiar ele diretamente, né? Então, eu acredito o seguinte, que talvez precisamente na mesma dimensão que foi em 2018, eu acho difícil de acontecer de novo, assim, e tão rápido, sabe? Porque as opções agora, você tem muita opção de ex-prefeito e tudo mais, embora todos denunciados. Mas deixa eu mostrar só uma coisa para vocês. A gente não tem aqui a situação do Rio, mas se você pega, por exemplo, qual que é a rejeição, né, que eles veem, de maneira geral, a rejeição que você tem aqui
Primeiro, Eduardo, você estava na dúvida se o Bolsonaro era 51% desaprova, 51% do Rio desaprova o Bolsonaro e 48% aprova. Então, ou seja, está meio a meio. Do Crivella, eu estou com dados da pesquisa aqui, que é da pesquisa do Atlas Político, tá? Então, os dados que eu tenho aqui, que foram dessa semana, ele abre da seguinte maneira. A rejeição, como se avalia o Crivella? 74% de avaliação negativa do Crivella. O Bolsonaro tem 50%. O Mandetta tem 50%, o Moro tem 61%, o Haddad tem 64%, o Lula 71%, o Ciro Gomes 68%, Rodrigo Maia 75%, Luciano Huck 69%, João Dória 77%. Eu estou citando esses números para voltar à pergunta que o André colocou. Ou seja, a ideia de que, em última instância, a antipolítica, ainda que a pessoa tenha 50% de rejeição, não é 50% de rejeição, é a diferença dela em relação à rejeição dos outros. Existe uma insatisfação muito forte. Então, o discurso da antipolítica vai voltar. Tá? E embora o Bolsonaro tenha aí uns 50% de rejeição no Rio de Janeiro, seja muito dividido, ele não tem mais rejeição do que muitos outros políticos daqui. Entende? Então, ele continua sendo um ator importante. E o discurso antipolítica dele continua sendo um ator importante, justamente por causa dessa percepção de que nada funciona. Agora, o que eu não acredito é que ele tenha possibilidade de emplacar de novo alguém fora da política num quadro tão dividido, partindo do zero, particularmente do zero, num quadro tão dividido como a gente vê hoje. Da eleição municipal, que a eleição municipal, além de tudo, ela acaba sendo um pouco mais focada no município. Ela vai ter influência nacional, mais do que dos outros anos, vai, mas ela ainda tem a raiz do município e tudo mais. O outro ponto é qual é o efeito dessa cobertura da Rede Globo mais forte sobre o Crivella do que sobre os demais candidatos? Qual que é o impacto disso? O impacto disso talvez seja muito mais de reforço do que de ampliação do eleitorado de maneira geral. Por quê? Porque o eleitorado de Crivella, o eleitorado do Bolsonaro, o eleitorado mais conservador, hoje ele apresenta cada vez mais um crivo ao jornalismo da Rede Globo. Ou ele não assiste, ou quando ele assiste com uma perspectiva muito negativa, né? Olhando para criticar. Então, a capacidade de comunicação da Rede Globo também foi diminuída com o crescimento do conservadorismo, que coloca a Rede Globo como um inimigo. Agora, fora o papel das redes sociais, né? Fora o papel das redes sociais, exatamente. Então, você já tem uma perda de importância dos canais tradicionais com as redes sociais, né? E, atrelado a isso, uma crise do próprio quadro de crescimento da direita. Então, ela tem um alcance, mas ela tem talvez muito mais um alcance de reforço do que de expansão para além do que porque existe um muro aí que tá bloqueando a Rede Globo. E aí entra uma coisa, no início da pandemia, a Globo conseguiu até muita audiência com aquela cobertura do combate da pandemia, um comportamento muito de utilidade pública, né? As pessoas assistiam para ver o que estava acontecendo, mas aos poucos as pessoas foram se cansando, as pessoas foram cansando das notícias da pandemia, as pessoas foram se cansando das notícias políticas, e aí, paralelamente, o Bolsonaro foi crescendo, a direita foi se organizando novamente, então você tem esse enfraquecimento aí dessa reta final. E aí, Luciana, né, para a gente poder retomar todo o argumento, toda a linha de raciocínio, nesse sentido, todo o projeto da Universal vai acabar se fortalecendo, né? Porque quem tiver maior capilaridade, né? E além de maior capilaridade, maior organização para conseguir se sobrepor nesse sistema, vai acabar tendo alguma vantagem. Hoje, a candidatura do Crivella, contando com o apoio da Igreja Universal, que ela tem uma televisão, que ela tem uma capilaridade, e que ela tem capilaridade eleitoral na base, né, via a entrada da organização da igreja e tudo mais, e dos fiéis, e a digital, porque a digital também é uma coisa de maluco.
os seus seguidores, vão passando para os grupos das famílias e vão passando e seguindo. E, sem contar, também a questão em Brasília, que também sempre facilita os apoios. Aí você tem os apoios dos deputados, os apoios dos vereadores, os apoios toda essa capilaridade tradicional política também que cresceu junto com o crescimento dela. E aí, Luciana, você falando, eu tive um insight aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Historicamente, vamos dizer, não só na teoria de comunicação, mas também a própria mídia, ela se considera guardiã da democracia, numa ideia de watchdog, vamos dizer, cão de guarda para a sociedade. Só que, por tudo que você tem falado, me parece que hoje nós estamos num momento em que, vamos dizer, nesse momento de pandemia, de desgaste da política, em todo um sistema em que as pessoas estão desacreditadas da política, me parece um pouco que o eleitor está um pouco cansado desse cão de guarda. Claro que assim, ele quer se informar, ele quer saber sobre a corrupção, mas é tanta corrupção nesse sentido que, por exemplo, um veículo que não seja tão crítico, mas que demonstre as qualidades, que defenda algum eleitor, e aí, claro, existem também as redes sociais, aí é uma outra questão, mas um veículo que se posicione, vamos dizer, favorável, parece que ele ganha alguma credibilidade, porque por tudo que a gente está conversando, existem, claro, diversos outros aspectos, mas a Globo se perdeu espaço com esse watchdog, com esse cão de guarda, e a Record, com esse posicionamento mais contido e que tenta demonstrar mais favorecimento, principalmente também defender, tem ganhado algum espaço, e não só com o Crivella, mas com o Jair Bolsonaro também. A gente percebe isso nas redes até por divulgação, por repostagens no Facebook. Então, será que a gente está num momento específico, talvez até a gente possa acompanhar isso no futuro e ver que isso pode até se manter, mas num momento específico que talvez seja um momento dos grandes veículos de comunicação repensarem esse posicionamento, vamos dizer, somente de crítica? Então, a questão é o seguinte, porque o que acontece com o eleitorado conservador foi que o crescimento desde 17, 18 desse eleitorado, a democracia ela foi sendo perdida enquanto um valor. Ela foi perdendo centralidade na decisão dos eleitores, tá? Então, assim, não vai acontecer nada, o importante é ter uma agenda da economia, ter uma agenda da segurança, é isso que importa, né? Ou tem uma agenda de costumes, é isso que importa. E assim foi, né? A gente teve um momento específico, pouco antes da prisão do Queiroz, quando havia um embate, talvez tenha sido o ápice do embate do presidente com o STF, com a Câmara dos Deputados, né, na figura do Rodrigo Maia. Naquele momento ali, você tinha uma preocupação muito forte, talvez tenha sido o momento mais forte da preocupação com a democracia, né? E aí o presidente caiu na avaliação da opinião pública, né? E ali houve um susto. Houve, inclusive, algumas sinalizações do Exército. Então, ali houve um pouco de susto em relação à situação da democracia. De lá para cá, a situação meio se estabilizou, né? Não ficou pior do que já estava. Então, o ponto é que as pessoas estão acostumadas a não trazer a questão da democracia como central de uns anos para cá, com exceção desse momento que eu falei, que as pessoas ficaram um pouco mais preocupadas. E aí o que acontece? A ideia da Rede Globo de comprar o cão de guarda da democracia, dos valores democráticos, né, que ela defende ali uma economia mais liberal, em termos da economia, que ela continua firme nessa defesa, uma agenda que ela diz mais liberal em relação aos costumes, né? Uma agenda que seja de aceitação, né, e de respeito, que é isso que a cobertura dela tem buscado mostrar neste momento, de respeito do STF, de respeito à Câmara dos Deputados, às diversas instituições de maneira geral, entra no momento em que boa parte do eleitorado está cansado e está desacreditado também. Então, defender a Câmara dos Deputados, se você olha ali a rejeição que eles têm aos nomes dos deputados que ali aparecem,
né? Defender o STF quando se questiona tanto o STF. Então, ele vai ficando, de fato, ela vai ficando com aquele segmento do eleitorado que ainda tem isso como valor e que pode entender que talvez isso não seja, a situação não esteja a melhor dos mundos, mas para os males da democracia a gente resolve com a democracia, né? Mas que tenha isso como muito forte. Então, como esse número desses eleitores vão minguando, ela vai um pouco minguando, esse discurso dela também vai minguando. Eu acho também que existe uma perda de credibilidade aí, porque assim como os petistas percebiam que a Globo tinha um direcionamento político contra o PT, os seguidores do Crivella também percebem que ela tem um direcionamento político. Ela não está defendendo a democracia, os valores, assim. Eles percebem que tem um direcionamento ali. Então, há uma perda de credibilidade geral nesse sentido. Isso. E aí, André, isso que você falou, porque, assim, você até trouxe do Crivella, mas a gente pode falar do Bolsonaro também. Então, o que acontece? Na verdade, ela acabou ficando, dado o tratamento que foi dado no passado em relação ao PT, em relação ao Lava Jato, ela caiu e antes mesmo, né? Mas ela caiu em descrença, em descrédito entre a esquerda. Agora, com a cobertura, seja do Crivella, que você colocou, seja do Bolsonaro, ela cai em descrédito entre o de direita. Então, ela está conversando hoje com um segmento de centro que não caia nem para a esquerda, nem para a direita, numa realidade de polarização ideológica. Então, esse número já é bastante pequeno, né? Aí, talvez, a resposta para o Eduardo. Ou seja, nesse jogo muito polarizado, você ficar no centro, você fica meio sem lugar. Bate na esquerda e bate na direita, o centro ficou esvaziado. E na realidade de polarização, não atinge nenhum nem outro. A Record, se posicionando à direita, ela conta com o eleitorado de direita. Como é que você vê a não união da esquerda? O Freixo queria se candidatar com uma aliança, né, grande em torno dele, não se concretizou. O PSOL vai lançar a Renata Souza. O PT conseguiu apoio do PCdoB, vai lançar a Benedita. E como é que você vê a esquerda que sempre foi, quer dizer, o PT sempre foi fraco no Rio, né? Como é que você vê essa candidatura, essa possibilidade eleitoral da esquerda desunida? Aí você tem um enfraquecimento muito forte, né, da esquerda. E se você quiser considerar o PDT também nesse pacote, mais caminhando para o centro, né, do que os que você enumerou, claro, você tem um processo ainda de fragmentação ainda maior. Eu acho que ela reflete um pouco o estado de espírito do eleitorado. Eu acho que ela não reflete apenas o estado de espírito dos dirigentes partidários. Tá? Existe hoje uma divisão muito forte entre o PSOL e o PT. Mesmo, não digo nem das estratégias deles, dos lideranças, mas na percepção da população. E propriamente também dos seus militantes, né? Eu acredito até que eles estejam propícios a votarem juntos num segundo turno diante de uma candidatura de direita. Mas eles não estão dispostos a, no primeiro turno, abrirem mão da sua agenda e abrirem mão de construir as suas identidades, ou de manter as suas identidades. Né? Porque, assim, o pessoal tem uma agenda com uma forte questão identitária que não necessariamente é a do PT. Né? Se você pergunta para o eleitorado de maneira geral, o eleitorado de maneira geral sabe colocar o PSOL mais à esquerda do que o PT. E a própria mudança na regra eleitoral favorece essa divisão, né? Porque agora, com o fim das coligações... Não possibilita a coligação, então é importante você ir para a campanha majoritária. Isso, é importante ter mais candidatos a prefeito. Vai ter mais candidatos a prefeito. Exatamente. Naturalmente. Você tem um incentivo institucional aí. Tá? A mudança da regra favorece, ela incentiva para que, em última instância, as candidaturas venham mais sozinhas, porque se acredita com campanha majoritária, você faz mais para o legislativo também.
né? Então, essa visibilidade é importante. E aí a gente volta um pouco no que eu estava falando, a visibilidade da agenda, a visibilidade do posicionamento ali dentro da esquerda, a visibilidade das causas que você defende. Entende? Então, isso é bastante importante, assim, nesse aspecto. Então, eu acho assim, que não quer dizer que eles não vão estar juntos no segundo turno, vão estar juntos no segundo turno. Mas, em termos de estratégia política, neste momento inicial, isso faz a diferença. Agora, se a esquerda for para o segundo turno. Agora, de toda forma, até que ponto o pessoal quer abrir mão de criar a sua identidade, né, para tentar concorrer a uma eleição para prefeito em que ele sabe que ele vai enfrentar um eleitorado muito conservador? Eu acho que, assim, a questão do PT, o PT tem uma percepção de que ele foi um partido muito forte, né? Ele ainda é um partido muito forte, e uma percepção de que ele deve encabeçar as chapas, e que isso faz parte do processo de retomada, de reestruturação. Eu acho que isso está muito inserido no PT. Eu acho que atrapalha a possibilidade de se voltar com outros partidos. Por outro lado, o PSOL é um partido crescente, né, um partido que vem crescendo em termos de identidade, em termos de força, e ele também não tem incentivo. Ou seja, os partidos de esquerda estão sem incentivos para se unirem num primeiro turno na eleição. Eu só perguntaria mais quem que você vê como favorito para ir para o segundo turno no Rio. Olha só, supondo que as candidaturas vão ser mantidas, tá? E que elas vão chegar até o final. Eu acho que Eduardo Paes, eu acho que é um candidato e mantendo as condições atuais, porque a gente nunca sabe que tipo de denúncia que vai surgir amanhã, né? Mas falando em termos de hoje, né? Vamos ler aqui as candidaturas postas hoje. Luiz Lima, pelo PSL, Eduardo Paes. Eu estou com ela aberta aqui. Tô. Clarice Garotinho, Paulo Messina, Hugo Leal, Fred Luiz, Paulo Marinho, Bandeira de Mello, Luiz Lima, Cristiane Brasil, Renata Souza, Cabo Daciolo, Marta Rocha, Benedita da Silva, Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Eu acho que o Eduardo Paes vai para o segundo turno. A menos que você tenha uma denúncia muito grande, uma coisa acima do que está sendo denunciado, tá, uma coisa muito bizarra, eu acho que o Eduardo Paes vai para o segundo turno. E eu acredito que o Crivella também. Eu acho que o Crivella está com essa taxa de rejeição muito alta, mas eu acho que existe uma possibilidade de capilaridade que vai ser acionada aí em algum momento e de articulação, que eu acho que os dois são os que têm mais potencial. Se a gente pensar em termos de tudo que nós falamos aqui, que o povo está cansado, que o povo está desiludido, que o povo está descrente, se nós pensarmos em tudo isso, se nós pensarmos da capilaridade que cada um conta, a potencialidade que cada um conta para reverter essa situação, eu ficaria com Eduardo Paes e com Marcelo Crivella. E o tempo de campanha é menor, favorece candidatos conhecidos. Exatamente. A capacidade de se pensar que o Marcelo Crivella tem a prefeitura e tem a capacidade de articulação da prefeitura, ele tem a máquina na mão, ele tem a máquina da prefeitura, ele tem a máquina da igreja, ele tem uma capacidade muito forte ele tem, de alguma maneira, a simpatia do governo federal, não conta com uma rejeição do governo federal. Ou seja, numa situação ruim estão todos. Ninguém aqui está na zona de conforto, mas a capacidade de fazer mais votos, ele tem coisa. E eu acho que o Eduardo Paes, que está em primeiro e que tem essa identidade com o Rio, eu acho que ele vai Eduardo Paes e Marcelo Crivella. E vai ser uma eleição com pouca participação, vai ser uma eleição sabe, que as pessoas vão votar em quem acha menos pior e vai tocando. E o Crivella pode melhorar um pouco essa avaliação. E também é o seguinte, tem gente que vota sem gostar mesmo, dependendo da articulação, da mobilização, vota sem gostar. E eu fico muito desconfiado com o comportamento. Lembram que a coisa mudou muito no final? E a articulação do WhatsApp na reta final... Sim, é muito relevante, muito importante. E a gente sabe que o Crivella é muito organizado nisso. Assim, também a chance de um outsider conseguir alguma coisa, eu acho que perde muito com a desilusão que teve em torno do Witzel. Exatamente. Não é?
Então, exatamente. Será que vão apostar num desconhecido de novo? Deu tão errado? Né? Eles vão apostar numa segurança maior, eu acho. E sabendo que existe um candidato de dentro do grupo hoje, que é o Crivella, ou seja, eles não estão sem diálogo dentro desses dois. Eles têm diálogo. Por que apostar em alguém que não seja o Crivella? Para que apostar tanto assim? O Crivella, bem ou mal, serve para o propósito que a direita, que a igreja, que o bolsonarismo quer, o Crivella serve. Não precisa queimar o Crivella tanto assim, entende? É isso. Obrigado pela participação, Luciana. Foi muito legal te ouvir. As pessoas ainda estão conhecendo os candidatos, né? É importante a gente falar sobre isso. As pessoas também estão interessadas em saber quem são, né? Isso. Obrigada, André, pelo convite. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Foi um bom papo. Ainda são muitas dúvidas, né, que a gente tem até o final. A gente tem um período curto daqui até a eleição, mas é muita notícia que chega a cada dia, muita coisa diferente, muita informação que pode vir sobre essas possíveis candidaturas ainda muito desconhecidas, né? Mas muita notícia antipolítica também, né? Vamos ver como é que vai ser o humor do eleitor nessa disputa diante de pós-pandemia, tristeza, ansiedade e a política, desgaste da política. Vamos ver, essa eleição vai ser uma eleição que vai trazer grandes desafios. Obrigado, André. Obrigado, Luciano, novamente por aceitar o nosso convite. Foi uma verdadeira aula. Nós adoramos. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai aprender muito e vai conhecer muito sobre comportamento eleitoral, né? Para entender um pouquinho como as coisas vão funcionar. Foi uma honra participar. Obrigada, viu? Neste episódio, você soube um pouco mais sobre o cenário político da cidade do Rio e o papel da grande mídia nos seus desdobramentos. Para saber mais, acesse o nosso site, manchetometro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.